Olá pessoal, tudo bem? O tema de hoje vai ser sobre, a criminalidade no Brasil. E a sociedade brasileira ela é marcada por muitos problemas sociais graves e um deles, são as altas taxas de criminalidade, seja de crimes contra a vida, homicídios, por exemplo, latrocínio, seja de crimes contra o patrimônio, roubo e furto, por exemplo. Então, em 2016 e 2017, segundo o Atlas da Violência do IPEA, que é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o número de homicídios absolutos no Brasil ultrapassou os 60 mil, 60 mil assassinatos. Em números proporcionais, ao tamanho da população, o Brasil possui uma taxa de aproximadamente 30 homicídios por 100 mil habitantes. Isso equivale a 30 vezes a taxa média, dos países europeus, que é de um homicídio por 100 mil habitantes. Então, vamos, mencionar, nesse vídeo, possíveis causas, para esse grave problema social, dentro da sociedade brasileira, e as principais vítimas, de homicídio no Brasil, o perfil das vítimas de homicídio no Brasil. É importante observar que a criminalidade, aqui no Brasil não tem uma única causa social, é um problema social com múltiplas causas sociais. E aí a gente vai mencionar, como está aí na tela, alguma das principais, né. Primeira que aparece aí é a concentração de renda. A desigualdade social, ou concentração de renda, é uma das, mais importantes causas sociais, para a gente explicar, entender um pouco as raízes da criminalidade no Brasil. As estatísticas mostram que quanto mais desigual uma sociedade, maiores as taxas de criminalidade. Então, se a gente pegar, os países que têm coeficientes Gini, que é um indicador que mede a concentração, de renda em uma sociedade, veremos que os países mais desiguais são também os mais violentos, né. Então, a exclusão social aumenta, a vulnerabilidade para que o indivíduo entre nas estatísticas da criminalidade, seja, como vítima, seja como algoz. Um importante sociólogo norte-americano, chamado Robert Merton, ele observava que nas sociedades capitalistas, que as sociedades capitalistas, elas aumentavam a tensão social quando elas estabelecem, metas, de consumo altas, elevadas, para que os indivíduos, sejam reconhecidos dentro dessa sociedade, mas os meios para atingir essas metas são limitados para a grande parte da população. Então, isso acaba aumentando a probabilidade, do indivíduo recorrer, a meios ilícitos, para atingir, essas metas, de consumo. Uma segunda, a segunda causa aí que aparece, a desestruturação familiar. A família ela é responsável pela socialização primária do indivíduo. Então, quando a família falha no processo, de socialização do indivíduo, quando ela falha na imposição de limites do indivíduo, isso pode criar um ambiente propício, para a delinquência. Quando
né, se pega a história de vida de criminosos recorrentes, né, muitas vezes, observa-se um passado de desestruturação familiar. Lembrando que a desestruturação familiar, ela não está relacionada apenas com a questão de renda, né. Temos famílias ricas bastante desestruturadas, né, do ponto de vista moral, dos valores. Por outro lado, temos famílias humildes extremamente estruturadas do ponto de vista, né, dos valores. Então não é uma questão, quando a gente fala de desestruturação familiar, a gente não está falando apenas da questão de renda. A terceira causa que está aí na tela, né, que aparece aí na tela, é é justamente a ineficiência do sistema carcerário, né. O sistema carcerário deficiente, ele contribui, né, para o aumento das taxas, de criminalidade. O sistema penitenciário, ele tem a função de fazer com que o indivíduo pague pelo que ele fez, né. Então, se ele cometeu um crime, ele obviamente tem que pagar por esse ato, mas também o sistema penitenciário tem a função de ressocializar o indivíduo, né, de tentar colocar esse indivíduo, né, novamente na sociedade. E no caso brasileiro, né, essa segunda função de ressocialização praticamente não acontece, né, devido às condições de superlotação dos presídios e do pouco cuidado que se tem em colocar criminosos de diferentes níveis de periculosidade, né, em celas diferentes. Então, muitas vezes coloca-se o famoso, né, no linguajar popular, coloca-se o ladrão de galinha junto com um traficante de droga ou um homicida em série, né, numa mesma cela. Então o indivíduo, né, ele acaba, né, ao invés de quando ele cumpre a sua pena e ele sai, né, desse contexto, né, de sistema, carcerário, né, ele sai às vezes pior do que entrou. Além disso, geralmente o preso brasileiro ele fica 24 horas no ócio, né, sem aprender um ofício, né, que serviria, né, justamente para essa ressocialização. A quarta causa que eu coloquei aí, né, foi a impunidade, né, a morosidade da justiça, o baixo índice de elucidação dos crimes, né, só para vocês terem uma ideia, 48% dos homicídios no Brasil ficam em aberto, né, sem conclusão de quem foi o culpado, né. Então, a morosidade da justiça, né, o baixo índice de elucidação dos crimes, eles acabam gerando uma sensação para o criminoso de que o crime compensa. A ausência do Estado, né, principalmente em regiões periféricas, né, nos grandes, né, centros urbanos brasileiros, né, abre caminho para o crime organizado, né, tanto para o tráfico de drogas, tanto para os traficantes de drogas, como para os milicianos. Então acaba se formando aí um estado paralelo, que justamente vitimiza, né, mais a população, né, mais carente da população brasileira, né, a população, né, que vive aí, né, em comunidades, favelas, cortiços, onde, né, ou o tráfico de drogas, né, tomou conta ou os milicianos, né, fazem as regras, né, nesses contextos aí de periferia nas grandes cidades brasileiras. Muitos homicídios, no Brasil têm motivações fúteis, né, então está entranhada nas relações sociais, né, dentro da sociedade brasileira, o que a sociologia chama de sociabilidade violenta, né. Então, eh, o indivíduo, né, ao invés de tentar resolver as divergências, pelo diálogo, né, acaba resolvendo pelas vias de fato, né. Então,
Um exemplo, né, corriqueiro é justamente a briga de bar, né. Acaba essa briga de bar, né, nasce ali do motivo fútil, seja lá ele qual for, e que pode, né, junto com a presença de uma arma de fogo, levar aí, né, a um resultado, né, muito negativo, né, que é justamente um homicídio aí, né, por motivações fúteis. Eu coloquei aqui, tentei colocar, assim, de uma maneira bastante resumida e didática, né, as principais causas para tentar explicar esse contexto aí de alta criminalidade, né, dentro da sociedade brasileira. Na próxima tela, eu coloquei aqui algumas, né, as principais vítimas, o perfil das principais vítimas de homicídio no Brasil. Então, segundo os dados, do Atlas da Violência de 2019, 92% das pessoas que morrem vítimas de assassinato no Brasil são homens, né. 50%, das vítimas que morrem, né, assassinadas no Brasil são de jovens de 15 a 29 anos, né. A criminalidade também tem um componente fortemente racial, né, porque 75% das vítimas que morrem assassinadas no Brasil são negras, né, então mais, né, a criminalidade é um problema por si só, mas, né, aqui a gente vê, né, que se relaciona com outro problema estrutural brasileiro, que é a questão, né, justamente, né, desse componente racial. Os moradores das periferias dos médios e grandes centros urbanos, né, se encaixam aí nesse perfil das principais vítimas, né, justamente por ficarem, né, à mercê, né, muitas vezes do crime organizado, né, e do confronto, né, entre, né, agentes do Estado, né, de um lado e, né, esse crime organizado do outro, né, então eles acabam ficando nesse fogo cruzado. E é interessante, destacar, que 72% das vítimas que morrem assassinadas no Brasil, né, morrem por meio de armas de fogo, né. Então esse seria o perfil geral aí das vítimas de homicídios no Brasil. Então aí no próximo vídeo a gente pode estar discutindo, né, outras questões relacionadas, à criminalidade, né, no Brasil.